quando a gente pensa tudo que aconteceu entre 7 de setembro de 22 até 8 de janeiro de 23. E aí, por que eu estou usando o 7 de setembro de 22 para fazer um olhar de médio prazo ali? É quando o Bolsonaro faz de cima de um carro de som, ameaças explícitas à Suprema Corte, ao status quo da coisa, e me parece que tenta medir a partir dali, eu fui mal orientado a partir dali, que havia espaço para uma quebra da regra do jogo caso ele perdesse a eleição. O governo age a partir dali, ou então o governo age a partir dali em dois movimentos. Um movimento que é muito tradicional para tentar ganhar a eleição, que é jogar dinheiro de helicóptero na economia, com aquela PEC que disponibilizou ali uns 200 bi para o governo. E um outro movimento que é mais de bastidor, com algumas pessoas mais empolgadas, por assim dizer, acerca de que o governo deveria fazer tudo que fosse possível para evitar um retorno do PT. O Lula ganha a eleição, o STF entra no jogo, a gente tem o 8 de janeiro. Onde me parece que é o grande problema da administração Lula para lidar com esse curso de eventos é que, em algum sentido, o PT perde a oportunidade de transformar o 8 de janeiro em um ato de construção de coalizão, quer dizer, de união de forças, talvez forças até à direita, que nunca apoiaram as ideias extremas do Bolsonaro, ou a sua tentativa meio macarronesca de fazer uma interrupção do processo democrático. E o governo vai optando por transformar isso em um evento do Partido dos Trabalhadores. Isso já foi assim no ano passado, né? Vamos lembrar que o único momento em que o governo efetivamente tentou construir algo muito mais aberto foi naquela caminhada que Lula chamou os representantes dos poderes para verem o Palácio do Planalto quebrado. E aí ele chama todo mundo, mas ali já mostra também que tem algumas feridas que a sociedade brasileira não consegue lidar, né? Esse é o fato. A sociedade brasileira está muito machucada e não consegue lidar com algumas feridas, porque no fim, para o brasileiro médio, né, para aquele que não somos nós aqui, que provavelmente acordou de madrugadinha para pegar um transporte público de péssima qualidade para ir para um emprego em que ele é mal remunerado, para a maioria das pessoas, os governos entregam pouco. O governo entrega pouco saúde, entrega pouco educação, entrega pouco segurança pública. Essa mãe que está, sei lá, de repente fazendo uma faxina na casa de alguém que está nesse exato momento assistindo o meio porque está de home office, não sabe o que está acontecendo com o seu próprio filho, né? Porque é isso, ela vai ali, para um pouquinho, manda uma mensagem, vai tentando monitorar a pessoa remotamente. O governo entrega muito pouco, né? Governos entregam pouco, as instituições entregam pouco. E aí me parece que a gente vê do 8 de janeiro para cá uma sucessão de equívocos, inclusive daqueles que dizem que querem defender a democracia, no sentido de que você vai criando condições para que governos sigam entregando pouco. E de outro lado, o PT, aí é uma questão que é muito própria de grupamentos como o PT, mas o bolsonarismo também o gostam muito dessa ideia hegemônica, né, de que tudo tem a ver comigo, tudo é sobre mim, tudo é sobre o grupo que eu represento. E aí vão se encastelando nas bolhas, né? E as bolhas talvez sejam um grande problema para a sobrevivência da nova república, porque vai ficando insustentável. Você faz um evento como esse para falar sobre democracia e se você analisa a semiótica do evento, para dizer, o governo é do PT. Se você analisa o discurso, que é um discurso melhor do que aqueles feitos de improviso, é um discurso feito para dizer, essa é uma presidência do Partido dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores é o único que defende a democracia. Então a gente vai criando uma situação, pensando aí já no ano novo, né, que eu saudei a Flávia, a Luiz e você logo de início, a gente vai criando uma situação em que todo o curso de eventos se consolida numa dinâmica de tentar mais uma vez vender a ideia de que ou se apoia e se vota no PT em outubro, ou o país degringola, enquanto que o bolsonarismo do outro lado vai fazer a mesma coisa. E aí sobra muito pouco, né? Sobra muito pouco para discussão, sobra muito pouco para evitar aquilo que é o meu ganha-pão, que é falar de risco político. Assim, as variáveis de risco vão pululando e vão se tornando cada vez mais complicadas. Criomar, por que você... eu estou te ouvindo aqui, eu entendo a dinâmica toda que você descreve,
Mas tem uma coisa que me pega, que é o fato de que, por mais que o comportamento dos membros do PT sejam exatamente como você descreveu aqui, ao menos formalmente houve convites para participação de outras pessoas, de outros poderes, de outros chefes de poderes. Este argumento que os chefes do Legislativo ofereceram de não querer constranger a assinatura do veto ao PL da dosimetria, embora ele seja bastante cínico, ele me parece coerente. Agora, o STF, mal ou bem, foi a tentativa de golpe de Estado, e simbolizada aí no 8 de janeiro, que formou aí essa coalizão STF-Planalto, neste momento pós-bolsonarismo, né? Por que você acha que o Fachin, por exemplo, não quis ir? E por que você por que a gente pode cravar que esse isolamento da defesa da democracia brasileira a essa altura é mais falta de esforço do PT do que empenho de outras forças democráticas brasileiras? Posso fazer uma intervenção antes do... Nossa, Flávia, que inquietude boa. Cromar, se você me perdoe capturar a pergunta da Flávia antes de você responder... Deixa eu só trazer umas ponderações aí, porque eu acho que cabem. Eu acho que é um problema gigante o Planalto ter tomado a decisão de misturar a assinatura do veto com a celebração da memória do 8 de janeiro. Por quê? Porque o veto é um ato evidentemente democrático do presidente da República, mas a aprovação do projeto que revê as penas é igualmente um ato democrático. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: existe uma discussão política sobre como que devemos tratar as penas de uma tentativa de golpe de Estado. Aí a gente pode ter simpatia por um lado, a gente pode ter simpatia por outro, mas é uma discussão política corriqueira de uma democracia. É uma democracia com suas forças, representando as diversas correntes de opinião da sociedade, num debate aí sobre qual é o tipo de pena que devemos dar para esse tipo de crime. Evidentemente, tingida pela polarização, pela interpretação do que de fato aconteceu ali e tal. Tem todo esse debate, mas é um debate que é normal de uma democracia. A depredação, o ataque por um grupo de pessoas insatisfeitas com o resultado de uma eleição às sedes dos três poderes é um ato de agressão à democracia. Quando você mistura, quando o governo tomou a decisão de fazer de um evento misturar os dois atos, o governo, primeiro, já estava falando que não eram bem-vindos nenhum daqueles que votaram a favor daquele projeto de lei. O próprio governo tomou a decisão de dizer que não dá, vocês não são bem-vindos aqui. E aí, Flávia, eu não sei se é isso que o Cromar vai responder. A partir do momento que existe o risco de judicialização deste veto ou da derrubada deste veto, eu acho que cria-se um problema para o Supremo Tribunal Federal também. Entendeu? Você vai ali celebrar o ato de assinatura de um veto, que depois você vai ter que julgar. Me parece que no momento que o PT junta... desculpa, não o PT. Eu não devia fazer a confusão que o Planalto está forçando. No momento que o Planalto junta a memória do 8 de janeiro com um debate político que está acontecendo no Brasil, um debate particularmente tenso, o Planalto disse que aquele evento é um evento político partidário. Me surpreende não ter mais gente de esquerda lá, mas me parece que o Planalto fez essa escolha. Eu não sei se o Cromar concorda com isso, se é a leitura que o Cromar faz. Cromar, agora é contigo. Bom, vamos lá. Flávia, primeiro, muito obrigado. Eu sempre gosto
das inquietudes que você traz, assim, são sempre muito pertinentes. O problema aqui, Pedro, é que eu fico tão à vontade conversando com vocês que eu quase solto uma piada na primeira frase, assim, metendo um Felipe Luiz, sabe? Eu discordo totalmente, mas ia ser só uma piada. O problema é que o corte na internet vira uma coisa fora de controle depois, então não vou fazer isso, não. Vamos lá, tentando segmentar a resposta e as suas inquietudes, Flávio. Eu acho que é importante a gente trabalhar, e a minha perspectiva trabalha a partir de alguns recortes de contexto que eu acho importantes aqui. O primeiro deles este é um governo que vence uma eleição com muita clareza de que ele não tem números para governar de maneira consensual, né? O PT, que vai ter lá menos de 70 parlamentares eleitos, em um universo de 513 falando na Câmara, e um número de senadores também bastante exíguo. O que se constrói como expectativa em torno de Lula a partir daquilo que Lula fala ou leva as pessoas a interpretarem? O Lula é muito bom em vencer eleições jogando parado, a gente não pode também menosprezar essa capacidade. O que se cria em termos de expectativa para um governo cujo lema, o mote inicial, era união e reconstrução? Que o Lula sinalizasse concessões, e aqui eu não estou falando concessões para o mundo político, centrão, coisas do gênero, estou falando concessões simbólicas naquilo que envolveria a construção de uma administração que fosse o mais plural possível dentro de um país polarizado. E aqui eu acho que a gente tem um grande exemplo que é o início do governo, onde o PT tem 13% dos votos no parlamento, mas vai ter 39% das cadeiras na esplanada. O que eu estou querendo dizer? Esses desarranjos, Flávio, em termos de análise de processo decisório, alimentam uma perspectiva de que o PT é um parceiro ruim, que já vem de outros momentos, que vem de um ranço ali do governo Dilma, por exemplo, em que o governo sempre chamava os aliados para as fotos ruins e sempre tirava fotos PT quando era uma agenda boa. Esse elemento de contexto eu acho que é muito importante porque ele vai alimentando no tempo um certo... Eu vou usar o termo ranço, mas talvez não seja o termo etimologicamente mais propenso. Mas aí, Flávia, como você é uma excelente revisora, você me arranja outro na hora que eu te devolver a palavra aqui. Tá bem tranquilo, né? Gera um determinado ranço, uma determinada resistência na forma de se olhar o PT. E aí, a partir dessa primeira premissa, que eu já acho equivocada do ponto de vista de contenção de risco político para o próprio governo, se somam duas outras no curso do tempo que eu acho importantes também. A primeira delas é que o governo fica dependente demais do STF, né? Principalmente no âmbito fiscal. O governo precisa do STF para fechar as contas no tempo todo. E a segunda é que o presidente da República, pelo menos na primeira metade do mandato, abre mão de fazer articulação política. Ele acredita que podia terceirizar isso para outras pessoas. E aí tem um subelemento desses dois processos, que é: talvez esse seja o pior núcleo decisório que o Lula tem em seus 3 mandatos. Isso quer dizer, não tem ninguém que chegue no presidente e diga: presidente, o senhor falou uma bobagem, pede desculpas aí. E essa ausência vai criando uma espécie de bola de neve na minha compreensão, que é um governo muito focado em nostalgia, nunca antes na história desse país, porque nós fizemos, nós resolvemos, nós salvamos, e um governo muito focado em gratidão pessoal. Isso quer dizer, o Lula não solta a mão daqueles que estiveram com ele no seu pior momento. As mensagens que vão sendo passadas a partir daí, que a gente vai observando aqui, na minha compreensão, Flávio, eu te agradeço as inquietudes porque elas me permitem aclarar as minhas próprias posições, vão passando uma mensagem de que o governo é um parceiro que funciona da seguinte forma, pegando uma frase antiga do futebol: eu venço, a gente empata e vocês perdem. E isso se manifesta em termos práticos no próprio dilema da questão da dosimetria. Eu não acho nenhum problema o governo querer celebrar o 8 de janeiro. Eu acho que faz parte do jogo eleitoral o governo querer transformar isso num ato do PT, porque eles vão ter que disputar votos. O problema é, eventualmente, se o governo tivesse realmente preocupado em barrar a dosimetria como um instrumento de contenção de risco político para a própria democracia, isso poderia ter sido feito no Senado.
Porque havia um movimento robusto para se barrar o avanço da dosimetria no Senado, que era suprapartidário. Você tinha gente como o Alessandro Vieira, que já veio aqui e conversou sobre isso, e você tinha gente da própria base do governo disposta a barrar isso na comissão, dizendo, olha, o texto tem problemas, o texto não pode avançar. O governo optou por fazer uma barganha em que o PL da dosimetria avançava para que o governo tivesse ganhos em termos do que seria a tributação de bets. E isso é legítimo do ponto de vista decisório das prioridades. Tudo bem. O problema é que você compra um problema que não necessariamente você quer propor uma solução. Porque aí o que vai acontecer? O Lula faz toda a simbologia, ele veta a dosimetria, o Congresso derruba a dosimetria e isso retroalimenta um outro problema em termos de reflexão de risco sobre a democracia, que é o que vai sobrar para aqueles que apoiam o Partido dos Trabalhadores dizer sobre o Legislativo? Que o Legislativo é inimigo do povo. E esse tipo de armadilha retórica, a mim particularmente, preocupa muito. Por quê? Porque ao final do dia, se nós cairmos na armadilha de que o Congresso, porque eu não gosto de uma determinada configuração, é inimigo do povo, ou a presidência, porque eu não gosto do presidente, é inimigo do povo, nós estaremos gastando tanto tempo apontando inimigos que no fim não sobra nada. Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.